Esse caso aqui é antigo, mano. Tudo que aconteceu no edifício Joelma. Foi um incêndio, não foi? Assustador do episódio mais polêmico e assustador do Linha Direta. Eu já falei Linha brevemente sobre direta. ele aqui no canal, mas não com tantos detalhes. Engraçado, né? Os dois casos que eu separei hoje foram aqui em São Paulo. Antes da gente falar do incidente que ficou mais famoso no edifício Joelma, a gente precisa Meu voltar avô um esteve pouco para perto falar daí o no dia que que era rolou. ali antes do prédio ser construído. É, sério? Antigamente, o terreno pertencia a um professor de química chamado Paulo Ferreira de Camargo. Ele Foi pediu para incêndio que isso mesmo. construíssem um poço no terreno para que ele pudesse fazer algumas pesquisas relacionadas à água. O Paulo morava em uma casa que também Caraca. ficava nesse terreno, junto com a mãe e com as duas irmãs. E aí, do nada, as mulheres daquela casa desapareceram. Um boato começou por ali, tava todo mundo desconfiado, o que tinha acontecido, cadê elas? Ligavam para a polícia denunciando, até que os policiais decidiram fazer uma visitinha para descobrir mais sobre essa história. Assim que eles chegaram na casa, eles olharam em todos os lugares e eles ficaram bem intrigados com esse tal poço que estava ali. O Paulo estava falando que a mãe e as irmãs tinham só viajado para visitar alguns parentes. E aí os policiais estavam ali conversando com ele na casa, mas aí ficavam olhando ali para aquele poço, aí voltavam para ele, e aí eles começaram a desconfiar que tinha alguma coisa errada. O Paulo parecia um pouco nervoso. Então eles falaram: "Olha, a gente pode dar uma olhadinha nesse poço?" O Paulo não tinha alternativa, ele sabia que se ele negasse, ele ia parecer mais suspeito ainda, então ele autorizou. Mas quando os policiais olharam lá dentro, eles encontraram 3 corpos. O Paulo tinha matado as 3 usando uma arma e demorou 19 dias para que os corpos fossem encontrados pela polícia. Aqui a gente pode trabalhar com 2 hipóteses para ele ter feito isso. A primeira poderia ter sido pela família não ter aceitado a nova namorada dele. A segunda poderia ser porque a família do Paulo tinha graves problemas de saúde e talvez ele não quisesse cuidar delas. Então, já tinha acontecido uma grande tragédia naquele terreno e um dos bombeiros que encontrou os corpos morreu por conta de uma infecção cadavérica. Eu acho que ele pegou alguma coisa ali enquanto estava manuseando os corpos. A gente não sabe até hoje o motivo real dos assassinatos, apesar de ter essas hipóteses, porque logo depois o Paulo tirou a própria vida. Esse crime abalou muito a cidade e ficou conhecido como crime do Poço. Anos depois, a casa do Paulo foi demolida e então foi construído o edifício Joelma. Assim, a gente não pode falar que, nossa, o terreno já era assombrado, talvez. Até porque se a gente for pensar, é muito difícil um lugar no mundo onde você vai construir alguma coisa que nunca ninguém morreu ali. Sei lá, o Brasil ainda é um país um pouco mais novo, tipo assim, de construções. Mas pensa na Europa, por exemplo, que lá é tiveram tudo impérios e impérios e civilizações e não sei o quê. Tipo, qualquer lugar que você pisar, alguma morte já vai ter acontecido. Nem que seja de causas naturais, óbvio. E o edifício Joelma sempre foi muito movimentado. Diversas pessoas passavam por lá o tempo todo. Era um edifício comercial, então tinham vários escritórios e pessoas trabalhando ali. Então até aí, sem maiores problemas. Até o dia 1 de fevereiro de 1974. As pessoas estavam chegando para trabalhar, muita gente já estava no edifício trabalhando desde muito cedinho e às 8h45 aconteceu um evento que mudaria tudo. Um dos ar-condicionados de um andar teve um curto-circuito. Esse curto fez com que o ar-condicionado liberasse algumas faíscas e essas faíscas foram se espalhando por aquele local. O edifício Joelma também tinha várias questões muito complicadas com relação à estrutura. Vários dos móveis, do carpete, até mesmo das paredes, eram mais fáceis de serem inflamáveis. Então pegava fogo muito mais rápido. É aquele... Como é que é o nome daquilo, mano? Aquelas paredes de... Tipo, aquela divisória, né? Que não é uma parede, é uma divisória. Que é de... Não é MDF o nome daquilo. É um troço muito frágilzinho, que qualquer coisa quebra. Geralmente esses prédios têm isso aí. E além de pegar E eu acho que isso é muito inflamável. Não sei também, tô falando aqui de... fogo fácil, o fogo também se espalhava em uma velocidade surreal. Quando as pessoas começaram a perceber o cheiro de queimado e o fogo se alastrando, quase que já era tarde demais. Então vocês imaginam, você está sentado na sua mesa trabalhando, quando você começa a ouvir um pânico, um desespero, pessoas correndo, gritando, falando que tem fogo, que tem fumaça que começa a aparecer.
você começa a tossir, e aí você quer tentar se salvar, você pensa, de repente eu vou entrar no elevador e vou descer pro térreo, ou então vou sair correndo pelas escadas, mas todo mundo teve a mesma ideia. E as Aí pessoas que estavam nos congestionou, né? andares acima, que precisavam de mais tempo para descer, como que ia fazer? Alguém liga pro bombeiro, os bombeiros vão chegar a tempo, tem polícia na rua, tem gente para ajudar, como que a gente vai apagar esse fogo? Caraca, são muitas perguntas. Milhão de pensamentos passam ali pela sua cabeça. Será que você ajuda a apagar o fogo? Será que você tenta se salvar? Você Não, avisa mete o seu pé. colega? Você ajuda as pessoas que estão precisando? As temperaturas lá dentro se tornaram altíssimas. Virou um forno. Como é que, imagina você ter que descer essa escada aqui. Eu que tenho medo de altura, eu tava ferrado. Muita gente não conseguiu escapar porque estava com o pulmão Tem até uma nave espacial aqui. cheio de fumaça. Algumas pessoas Nossa. se jogaram do prédio tentando se salvar de alguma forma. E as pessoas que estavam na rua lá embaixo ficavam vendo aquele desastre de mãos atadas. Não tinha o Pô, já viram um vídeo do 11 de setembro que tem dos caras pulando do prédio? Esse vídeo é muito doido, mano. que elas fazerem. Não tinha como ajudar. Eles ficavam vendo aquelas pessoas voando pelas janelas. Os bombeiros desesperados tentando fazer o trabalho deles da melhor forma possível. Algumas pessoas tentaram se refugiar lá em cima. Muita gente que foi pro último andar ali pra Nossa, cobertura imagina tu ficar ali, conseguiu mano. se salvar, até porque se eles decidissem descer, eles provavelmente não iam conseguir chegar no chão a tempo. 13 pessoas entraram dentro do elevador. circo eu vi. Mas vocês sabem que o elevador não é para ser Incêndio do utilizado em circo. situações assim. Mas aí, e nesse caso não foi nem. O do circo foi de propósito mesmo, né? O cara chegou. O cara que trabalhava lá chegou e tacou fogo. Isso aí foi mais triste ainda. Ele para de funcionar. E aí o elevador fecha para ser utilizado em situações assim. Ele para de funcionar. Pera Que o aqui. elevador não é para ser utilizado em situações então, assim. isso que eu Ele pensei. para de funcionar. E aí o elevador fechou com eles lá dentro e não ia para lugar nenhum. Mas a porta também não abria mais. Estima-se que a temperatura dentro daquele elevador chegou a 700 graus Celsius. E as 13 pessoas Ah, morreram cozidos. Meu Deus, mano. É, porque o elevador é uma caixa de ferro e nada absorve mais calor do que o ferro. Nossa. F. que estavam lá dentro faleceram carbonizadas. Por conta disso, Nossa, e é a pior morte possível, né? Junto com o afogamento é a pior morte que tem. não foi possível identificá-las. Então as famílias não sabiam se o parente delas que estava trabalhando naquele prédio era uma dessas pessoas que estava no elevador ou não. No total, foram 345 feridos e 189 mortos. O incêndio durou 4 horas. Não sei se eu já falei essa informação, mas depois disso ele foi contido pelos bombeiros. Depois dessa grande tragédia, coisas estranhas continuaram acontecendo no local e também com os familiares de algumas das vítimas. Uma das vítimas foi uma mulher chamada Volkmar. Ela trabalhava lá e ela estava prestes a cursar a faculdade de Volkmar. letras. A mãe dela se chamava Valquíria e ela chegou a pedir ajuda para o Chico Xavier para tentar entrar em contato com a filha. O Chico atendeu os pedidos dela, como vocês sabem, ele era médium, e ele disse que 2 espíritos poetas vieram falar com ele. Esses espíritos supostamente teriam Moleque, eu acho isso o maior escândalo da história. Mas tudo bem. afirmado que as vítimas do edifício Joelma eram reencarnação de mortos do século IX das batalhas das cruzadas da conquista cristã de Jerusalém. Bem específico, né? Algumas pessoas afirmam que a Valquíria viu o espírito da filha dela perto do Chico Xavier. Ele também psicografou uma carta para ela. Para quem não sabe o que é psicografar a carta, eu vou explicar de uma forma bem basiquinha, mas basicamente o médium, ele incorpora o espírito, ou então o espírito fica ali do lado dele, e aí ele fica escrevendo o que esse espírito quer falar, para depois apresentar para quem tá perguntando. Teve até um filme sobre o edifício Joelma, chamado Joelma, 23º Andar, que de acordo com o diretor, a própria Volkmar teria autorizado o filme através dessa carta psicografada. E aí a gente tem supostamente nessa carta a Volkmar falando que
Todos os envolvidos no filme deveriam fazer a obra com uma bandeira de fé a todas as pessoas. Cara, mas aí que tá. E como que tu comprova isso? Ela não morreu? Aí ele meio que falou por ela? Não entendi. Que encaravam a morte como um fim, que eles também respeitassem a passagem de um plano para o outro e que ela ajudaria em todo o processo. Durante as filmagens desse filme, É religião, eu sei que é religião, mas nesse caso aqui, eles usaram isso para comprovar uma autorização para um filme, sendo que a pessoa tinha morrido. Então, foi o que eu entendi, né? Então, a produção acreditou que um cara pegou essa informação. Aí, sei lá, mano. Ela é bem influente, né? Então, ele é bem influente, mas sei lá, mano. Eu acho isso meio estranho, né? Tipo, não, eu falei com um espírito da. Cara, sei lá. Imagina, chega um médium hoje em dia e fala assim: não, eu falei aqui com o espírito do Silvio Santos e ele tá autorizando a usar a imagem dele pra eu fazer um filme, pra gente fazer um filme, tá? É. E aí? Algumas coisas curiosas também aconteceram. Por exemplo, tem uma cena onde a Volkmar e as amigas Quem dela comprova estavam isso? encurraladas pelas labaredas de fogo. E aí, em uma das fotos dos bastidores, um vulto surgiu do lado das atrizes. Eram vários rostos de pessoas que não estavam na cena. O Joelma, depois do incêndio, passou 4 anos fechado para reforma, e aí quando ele voltou, ele recebeu um novo nome, que é Praça da Bandeira. Mesmo agora repaginado, muitas pessoas que trabalham lá ou que visitam o local Praça da afirmam Bandeira? sentir coisas estranhas. Eles dizem ver vultos, escutarem vozes e sentir Caraca, os caras se dedicam pra pichar, né? Olha isso aqui, mano. uma energia estranha também. Um dos funcionários do estacionamento afirmou que um dia viu um carro ligando sozinho. Em 2004, também teve um grupo que estava trabalhando dentro do novo edifício Joelma para o prefeito José Serra. E aí eles passaram a usar uma sala de lá. Eles estavam tão assustados com a história que antes de começar ali, eles teriam chamado uma monja budista para purificar o local. De acordo com ela teria sentido diversos espíritos procurando uma iluminação ali. A gente também tem a história das 13 almas que foram enterradas em um cemitério que fica ali próximo ao edifício e, como eu mencionei, elas não foram identificadas até hoje, apesar de elas estarem enterradas ali num local específico. Muita gente vai até esse cemitério rezar pelas 13 almas até hoje e tem gente que fala que consegue ouvir os gritos delas por ali. Tem até alguns relatos de pessoas que ouviam os gritos e aí tinha que jogar água em cima do túmulo para eles pararem. Como se, tipo, os espíritos que faleceram ali queimados estão querendo água, pedindo água, com sede o tempo todo. Fora isso, a gente também tem alguns funcionários que se recusam a ficar lá de noite, que relatam estar trabalhando até mais... Ah, mas aí eu compreendo, né? Aí é entendível. Pô, sei lá, é meio traumático, não? tarde, começar a ouvir barulhos pelo corredor, portas se fechando sozinhas. Teve até a história de uma das funcionárias que se demitiu depois de uma das primeiras noites lá, porque ela começou a ver coisas e falou: um beijo, estou indo para minha casa, não vou passar por isso. Vou julgar? Não vou, faria o mesmo. Eu quero saber se tem alguém aqui que assiste o canal, que já foi nesse edifício e que tem histórias para contar pra gente também. Eu confesso que tenho muita curiosidade de ir lá visitar, mas como é um prédio comercial, não dá pra entrar simplesmente. Eu acho que se conversar com a administração, talvez eles até deixem. Eu conheço outras pessoas que já foram lá e que conversaram com alguns funcionários que deram... Ah, é porque deve ser prédio comercial que tu precisa de crachá esse bagulho. Alguns depoimentos também de coisas que já aconteceram. Porque geralmente é o contrário, né? Prédio comercial é onde você entra mais fácil. Então, quem sabe vem aí, né? Quem sabe um dia eu faço uma visita pra contar um pouco melhor pra vocês. Mas, de qualquer forma, eu acho que a tragédia do edifício Joelma foi uma das maiores tragédias aqui de São Paulo. É muito triste que tenha acontecido por uma falha elétrica ali, né? Uma questão estrutural também que
colocou todo o local em risco. Talvez se ele tivesse sido construído em condições melhores ou, não sei, se tivesse sido projetado um pouco melhor, essa tragédia teria sido evitada. Mas enfim, esse foi o fim dos casos do Linha Direta. Quero que vocês comentem aí o que vocês acharam. Comentem temas para os próximos vídeos. Se tem algum outro episódio do Linha Direta que vocês querem que eu conte aqui. E, os links do episódio na íntegra vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, até a próxima. Tipo, como é coisa de espírito assim, eu não me pega muito não. Como eu não acredito, né? Então, sei lá. Paia, eu não iria. Eu não sou eu que vou lá provar nada. Mas eu acho paia, mano. Eu não iria, não. Mas é ao mesmo tempo que eu não acredito, né? Então, ficou. Elas, fica elas por elas ali. Mas bom vídeo, bom vídeo.